Olá, meninos e meninas! Vamos iniciar hoje a nossa sexta aula de Fundamentos de Redes de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos conceitos importantes, relativos às redes de computadores, como o que é um switch, o que é um hub, o que é uma placa de rede. Vimos o hardware de rede. Hoje nós vamos iniciar a arquitetura de redes. E vamos iniciar pelo modelo de referência ISO-OSI, certo? Antigamente, os computadores eram feitos com arquiteturas diferentes e que, por isso, era difícil haver uma comunicação entre esses computadores. Foi aí que surgiu a ISO, certo? Que era uma organização internacional que definia padrões de arquitetura de computadores. Foi aí que surgiu o modelo de referência RMOSI. Modelo de referência OSI. Ele foi criado pela ISO para ser um modelo teórico, certo? Em que os fabricantes deveriam seguir para que os sistemas diferentes possam trocar informações. Essa arquitetura possuía 7 níveis ou camadas, em que cada nível estava associado a um ou mais protocolos específicos e que esses protocolos eram implementados em hardware e outros em software. Aqui nós temos essas camadas, que são 7 camadas, que são numeradas de baixo para cima, em forma de uma pilha, certo? Em que cada camada possui uma função distinta da outra e está ligada a uma camada inferior e a uma camada superior. No caso aqui, a camada física vai corresponder à camada 1, a de enlace à camada 2, a de rede à camada 3, a de transporte camada 4, a de sessão camada 5, a apresentação camada 6 e a de aplicação da camada 7. Aqui nós temos um quadro explicando bem direitinho o que é cada camada, certo? Temos as 7 camadas com as suas principais funções. Vamos começar agora pela camada física, que também é chamada de camada 1. Nessa camada tem a transmissão e a recepção dos bits brutos através do meio de transmissão, certo? Essa camada fornece diversas características como mecânicas, elétricas e funcionais. Então, nós podemos incluir nessa camada física alguns meios de transmissão, como, por exemplo, cabos metálicos, cabos ópticos e outros componentes de hardware envolvidos na transmissão, como, por exemplo, o hub e o switch. Então, nessa camada, aqui agora, nós vamos ver a camada de enlace, certo? Também chamada de camada 2. É nesta camada aqui que os pacotes que vêm da camada de rede, com os endereços IP já definidos, são transformados em quadros ou frames. Então, nesses quadros, são acrescentados os endereços chamados de MAC. MAC é o endereço físico que o computador tem, certo? Que poderíamos ter uma analogia com o nosso CPF, certo? Cada pessoa tem um CPF específico, único. Então, o computador também tem um registro único, que se chama MAC. Certo? O objetivo dessa camada é a detecção e correção dos erros de transmissão e também promover um mecanismo de controle de fluxo. Camada de rede ou camada 3. É nessa camada onde há o roteamento dos pacotes pelas vias de rede. O que são pacotes? Pacotes são os dados que vão ser transmitidos na rede, certo? É aqui nesta camada que são tratados os endereços de redes conhecidos como IP, que significa protocolo de internet. O IP são números pré-definidos atribuídos aos computadores. Toda vez que um computador vai se conectar a uma rede, ele recebe um endereço IP, certo? O endereço IP seria, fazendo analogia aqui, seria como um RG de uma pessoa. Cada pessoa tem o seu RG, então cada computador tem o seu endereço IP na rede, certo? Então a camada de rede é a responsável pelo endereçamento dos pacotes,
onde vão ser adicionados os endereços IP para que sigam sua rota até o destino. Então, na camada de rede, nós temos duas classes de serviço, a orientada à conexão e a não orientada à conexão. Na orientada à conexão, nós temos um transmissor e um receptor que estabelecem essa conexão. Já na não orientada à conexão, cada datagrama é enviado independente dos outros que foram enviados anteriormente. Nesse caso, não tem estabelecimento de conexão. E a camada de transporte ou camada 4 é o que fornece um caminho para o transporte de dados. Essa camada permite que os dados trafeguem da origem ao destino. Certo? E nessa camada aqui nós temos alguns protocolos, mas o mais conhecido é o protocolo TCP, que é o protocolo de controle de transmissão. Essa camada de transporte ela tem como funções controle de erros, fluxo e sequência. O controle de erros, como o próprio nome já diz, identifica os erros de transmissão e procura reparar esses erros, certo? O controle de sequência, ele vai tentar garantir a ordem correta dos dados que serão transmitidos. Já o controle de fluxo, ele vai evitar que o destino receba mais dados do que ele suporta. Aqui nós temos a camada de sessão ou camada 5. É a que permite que dois programas em computadores diferentes estabeleçam uma sessão de comunicação. Aqui há uma negociação e conexão entre máquinas envolvidas. O evento da sessão tem algumas regras. As aplicações definem como será feita a transmissão, colocando uma marca no momento da transmissão. Quando ocorrer uma falha, apenas os dados que foram marcados serão retransmitidos para que não haja necessidade de transmitir todos os dados novamente. A principal função da camada de sessão seria gerenciamento de token, controle de diálogo, gerenciamento de atividades. Gerenciamento de token. O gerenciamento do token é necessário em algumas aplicações quando a troca de informações é half duplex. Nós já estudamos esse termo, né? Half duplex é quando os computadores possuem uma transmissão bidirecional, mas que o receptor precisa esperar o transmissor, a mensagem do transmissor chegar para poder enviar a sua resposta. Aqui é permitido que apenas o proprietário do token possa transmitir dados naquele momento, certo? Então nós temos o controle de diálogo. Ele usa o conceito de ponto de sincronização. O que é isto? É que após a ocorrência de uma falha, o diálogo possa ser retomado. Aqui nós temos o gerenciamento de atividades. Esse gerenciamento permite que as atividades ou serviços oferecidos coordenem as partes da transferência de dados, certo? Então, cada atividade tem um conjunto de dados que devem ser trocados entre o serviço na origem e na aplicação do destino. Apenas uma atividade é executada por vez, porém, uma atividade pode ser suspensa e reordenada e retomada, certo? Aqui nós temos a camada de apresentação. O propósito dessa camada é converter as informações que são recebidas da camada de aplicação para um formato entendível na transmissão de dados. Essa camada cuida da formatação dos dados, transformação, compressão e criptografia dos dados. Essa criptografia é como se fosse um embaralhamento dos seus dados. Se uma pessoa tentar interferir nos seus dados, tentar roubar seus dados, ela não vai compreender o que tem lá escrito por causa dessa criptografia. Então, aqui nós temos exemplos de serviços e protocolos da camada de aplicação, que são a conversão de dados do ASCII2 e a compressão de dados como ZIP ou RAR. E aí temos a camada de aplicação ou camada 7, né? Ela apresenta funcionalidades diretamente observadas pelo usuário, como aplicação para navegação, transferência de arquivos, transferência de e-mail, certo? Esta camada diz respeito aos protocolos usados na comunicação de dados entre as aplicações. Exemplo dessa camada, temos o download via FTP,
que é um protocolo de transferência de arquivo, e o uso de e-mails através do protocolo SMTP, POP3 e MAP. São protocolos que nós iremos estudar posteriormente, certo? Aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês digam quais são as camadas da arquitetura OSI e falem um pouquinho sobre elas, certo? Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre a arquitetura OSI. A arquitetura OSI, que é formada por 7 camadas e que cada uma delas possui uma certa funcionalidade. Certo? Ela foi criada para dar um padrão para a arquitetura de computadores na parte de redes. Certo? Aqui temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.